Deus tem diversas formas de ensinar ao ser humano. Ele deu uma visão para o profeta Jeremias, que transmitiu uma mensagem clara, objetiva e poderosa. Esse é o estudo de número 870 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Senhor falou com o profeta Jeremias usando uma vara de amendoeira, pois Deus faz como Ele quer. Vamos ao nosso tema, aprendendo com a vara de amendoeira. O nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 11, que diz: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus, ele chamou Jeremias para ser um profeta, para transmitir a mensagem dele ao povo de Israel. Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Tem outra versão que fala que antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olha que Deus tremendo, um Deus que nos ensina que Ele nos conhece, e Ele nos conhece profundamente, que conhece cada célula do nosso organismo, e Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, célula por célula. O profeta Jeremias, ele seria a voz do Senhor, mas no meio de uma geração que estava distante de Deus, que estava afastada de Deus, uma geração que agia desprezando a palavra do Senhor. E a pouca idade de Jeremias não era empecilho para ele servir o Senhor e para ele ser usado pelo Senhor. Jeremias, no capítulo 1, verso 8 e o verso 9 diz: jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Louvado seja Deus, porque Deus estava falando para Jeremias que não deveria ter medo daquele povo, porque era o Senhor que o protegeria, o Senhor o ajudaria, o sustentaria. Ele não deveria ter medo de servir ao Senhor, e nós sabemos que servir ao Senhor não é fácil, mas o Senhor, Ele nos motiva, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, nos ensina que não devemos temer, porque o mesmo Deus de Jeremias é o Deus a quem nós servimos, e Deus, Ele deu autoridade ao profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, verso 10 diz: vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e para plantar. Deus, ele deu autoridade para Jeremias. Jeremias não teria uma missão fácil, mas o Senhor o sustentaria. E a primeira mensagem de Deus a Jeremias foi usando a amendoeira, e segundo os estudiosos da Bíblia, a amendoeira é a primeira árvore a florescer no final do inverno, no início de janeiro. É uma árvore que floresce e as flores dela são delicadas, são lindas, é de um branco rosado, e ela mostra a mudança de estação, ou seja, as flores da amendoeira mostram que uma nova estação está chegando, assim como na vida de
de Jeremias surgiria uma nova fase. Jeremias no capítulo 1, verso 7 diz: mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Mesmo jovem, ele seria enviado pelo Senhor e com a autoridade que o Senhor deu a ele sobre as nações, ele serviria o Senhor, mas ele precisaria aprender a depender e a confiar no Senhor. E Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano. Deus estabelece tempos em nossas vidas, ele é soberano e tem todo o poder. Certa vez o rei Nabucodonosor fez a declaração sobre a soberania de Deus, sobre o poder do nosso Deus. Vamos conferir em Daniel capítulo 2, o verso 20 ao verso 22, que diz: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer, revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Nabucodonosor, ele foi um dos mais poderosos reis da Babilônia e ele mostrou quem verdadeiramente é o nosso Deus, o Deus que muda as estações. Nabucodonosor reconheceu que Deus está acima de tudo e de todos, e Jeremias estava para viver um novo momento da vida dele, e ele aprenderia a depender totalmente do Senhor e da palavra. Ele aprenderia a confiar plenamente no Senhor, e o Senhor usou essa mensagem simbólica, a vara de amendoeira, como nos mostra o texto base, e nós vamos rever em Jeremias capítulo 1, verso 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. A visão da vara de amendoeira era para transmitir uma mensagem clara, objetiva, mais poderosa. Vamos conferir? Jeremias capítulo 1, verso 12. Então Yahvé replicou: me viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. Deus disse que ele está vigiando sobre a palavra para que se cumpra. Deus estava mostrando para Jeremias que, assim como a amendoeira, ela estava mostrando uma nova estação, um novo tempo. O Deus Todo-Poderoso, ele vigiava pela palavra dele para que se cumprisse. Deus estava atento. E o salmista Davi nos ensina que o nosso Deus, ele nos contempla. Salmo 34, verso 15 diz: os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. O Senhor está com os olhos e com os ouvidos atentos àqueles que o temem, àqueles que clamam a ele, e ele responde, ele age, assim como o profeta Anani falou ao rei Asa lá de Judá, que o Senhor está atento, que o Senhor contempla todas as coisas. E ainda mais, Anani falou para o rei Asa que o Senhor está pronto para agir a favor dos que confiam plenamente nele. Segundo Crônicas capítulo 16, verso 9 diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele, aqueles que buscam ao Senhor com sinceridade, aqueles que servem ao Senhor não por interesse, mas por amor ao Senhor. São pessoas que têm o coração voltado plenamente para o Senhor. E a amendoeira, numa linguagem simbólica, estava mostrando sobre a vigilância de Deus a favor daqueles que confiam nele. Isaías capítulo 25, verso 9 diz assim: e naquele dia
todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus, nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Este é Yahvé, nós depositamos nele toda a nossa confiança, exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Naquele dia está nos mostrando que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor age a favor daqueles que o amam. Ainda Isaías capítulo 30, verso 18 diz: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes os que nele depositam confiança e esperança. Aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que duvidam do Senhor, passam por muitos sofrimentos, mas aqueles que servem ao Senhor, que buscam o Senhor com coração sincero, que se derramam diante do Senhor, estes são felizes, porque eles sabem que Deus os ouve, eles sabem que Deus cumpre tudo que sai da boca dele. E a amendoeira, numa linguagem simbólica, estava mostrando a fidelidade de Deus, porque entrava a estação, saía a estação, sempre a amendoeira estava mostrando que o inverno estava encerrando e que estava chegando uma nova estação. E é assim, nós passamos por tempos difíceis, mas nós sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o nosso Deus é Deus fiel. No Salmo 33, verso 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. A amendoeira estava mostrando a fidelidade de Deus, um dos atributos de Deus, e o salmista, ele louva a Deus pela fidelidade do Senhor para com o seu povo. No Salmo 115, verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Louvado seja o nosso Senhor. Deus, ele usou algo conhecido por Jeremias, assim como ele usou a vara para mostrar a fidelidade dele com Arão e com Moisés. Vamos relembrar isso em Números capítulo 17, verso 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Na rebelião de Coré, Datã e Abirão, eles não aceitaram a liderança de Moisés, eles se achavam capazes para serem usados por Deus para liderar o povo israelita, e eles trouxeram dúvidas, eles murmuraram e os israelitas seguiram a eles. Eles tiveram dúvida quanto ao chamado de Moisés e quanto ao sacerdócio de Arão, mas após esses homens terem sofrido o juízo de Deus, o Senhor mandou Moisés levar as varas para a tenda da congregação. Eram 12 varas, cada uma representando uma tribo, e a que florescesse confirmaria quem Deus tinha escolhido para o sacerdócio. Números capítulo 17, verso 8, que diz: sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. Eu estou relendo esse versículo: e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Assim cessou a murmuração dos israelitas contra Moisés e contra Arão. Sabe por quê? Porque Deus pegou um pedaço morto de uma árvore, Deus deu vida, Deus fez nascer flores e Deus fez nascer frutos, porque Deus, ele usa o que ele quiser. E Deus estava usando simbolicamente a vara de amendoeira para mostrar a fidelidade dele a Jeremias, porque Deus é fiel para cumprir a palavra que sai da boca dele. Isaías, no capítulo 55, verso 11, diz: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela realizará
toda obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Nós devemos confiar na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. A palavra do Senhor é fiel. Vamos ver Isaías capítulo 45, o verso 23, que diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra, olha, ela não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Deus, Ele é fiel. A palavra que sai da boca dele é fiel. A palavra de Deus permanece. Vamos conferir em Isaías capítulo 40, verso 8, que diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Jeremias poderia confiar na palavra do Senhor, porque Deus vela pela palavra dele, e o próprio Jesus nos diz em Mateus capítulo 24, verso 35, o céu e a terra, ó, passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus, ela é uma proteção para quem confia nele. Provérbios capítulo 30, verso 5, Salomão diz assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. O nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. A palavra de Deus é digna de confiança, porque a palavra de Deus é verdadeira. Segundo Samuel capítulo 22, verso 31, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus, Ele é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pode confiar, o Senhor, Ele é a tua proteção. O Senhor, Ele é abrigo, Ele é refúgio para aqueles que o buscam. E a palavra do Senhor, além de verdadeira, ela é poderosa. Jeremias capítulo 23, verso 29, eu gosto muito desse versículo que diz: não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra do Senhor é poderosa para quebrantar corações endurecidos, para fazer aquilo que o Senhor ordenou. A palavra do Senhor, ela é espírito, ela é vida. O próprio Jesus fala em João capítulo 6, verso 63, é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aí eu fico impressionada como a palavra do nosso Deus é verdadeira, é poderosa, ela é vida para nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nosso Deus. Mas tem mais uma coisa, a palavra de Deus, ela é luz. No Salmo 119, verso 130 diz: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. A palavra do Senhor nos guia, nos orienta, nos dá sabedoria, mas nós precisamos aprender através da palavra. Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos confiar na palavra de Deus. A amendoeira é uma árvore que simboliza a esperança e a restauração de Israel, e a palavra do Senhor, ela nos traz esperança, ela restaura os abatidos, ela revigora os que não têm forças e nenhum vigor. No Salmo 19, verso 7, Davi fala assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As
palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Nós não devemos desprezar a palavra do Senhor, ela é digna de confiança. Nós não devemos agir como agem os insensatos. Olha o que Salomão fala em Provérbios capítulo 23, verso 9. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. E nós devemos nos alimentar da palavra e não desprezar a palavra do Senhor. Nós devemos dar muito valor à palavra do Senhor, assim como nós temos na Bíblia o exemplo de Jó. Jó capítulo 23, verso 12. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. E quantas pessoas negligenciam a palavra do Senhor? Quantas pessoas dão mais valor ao que eles ouvem de outras pessoas do que aquilo que Deus disse? E o que Deus disse, Deus é fiel para cumprir. Agora tem uma advertência também, é a palavra do Senhor, juízo para quem rejeita a ela. João capítulo 12, verso 48 diz: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é a palavra de Deus que veio em forma de homem e que habitou entre nós. Eu vou concluir. O profeta Jeremias, através da visão da vara de amendoeira, ele teve a promessa de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus. A visão da vara de amendoeira mostrou ao profeta Jeremias que, independente do momento que ele vivia ou que viveria, ele deveria confiar, ele deveria depender de Deus, pois Deus é fiel e ele vela pela palavra dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que Jesus, o nosso maravilhoso mestre, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.